Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, tá? Porque é muito importante. Nessa aula de geografia, nós vamos trabalhar, tá? As fronteiras do Brasil. É uma aula muito interessante que a Pro vai falar sobre localização, sobre aí hemisférios que o Brasil, né, está presente aí. É uma aula super importante, que é uma aula aqui para a gente entender essa importância do Brasil, tanto na questão mundial, como também, né, aqui no local. Então, é uma aula fundamental aí para vocês. Então, aproveitem ela. Fiquem aí com a explicação da prova. Então, Brasil, nosso lugar no mundo. Vamos começar trabalhando justamente isso. Então, o Brasil, como eu falei para vocês na aula passada, né? Lembrem aí, por favor, que a gente tinha, né, lá no início a divisão, né, do Brasil. Então, o Brasil ele ficava realmente no meio, ele era cortado justamente pelo meridiano, né, ou tratado de Tordesilhas, que naquele momento era como a gente dividia, né, o nosso planeta Terra, né? Então, era a divisãozinha que nós tínhamos naquele momento. Então, aqui, a gente vai observar quando o Brasil ele era cortado pelo meridiano de Tordesilhas. Lá no momento a gente tinha realmente o Tratado de Tordesilhas. Mas isso muda, né? Então, o Brasil, né, o nosso processo é de evolução do nosso território. Nós vamos ter agora essa nova configuração, onde o meridiano, né, internacional de Greenwich, ele vai ser esse sentido novo de divisão. Então, aqui é só para a gente localizar o Brasil nessa nova configuração. A gente percebe que o Brasil está 100%, seu território está 100% a oeste do meridiano de Greenwich. E, só que aqui, né, a gente vai ter aquela configuraçãozinha. Grande parte vai estar no sul, na porção sul do nosso planeta Terra, mas ele vai ter uma pequena partezinha do nosso país que vai estar na porção norte. Então, aqui é só para a gente visualizar essa configuração realmente do Brasil no mundo, né? Em dois momentos. Lá no início, quando a gente só tinha menos de 50% do nosso território, e atualmente, né? Essa configuração aí. Então, agora a gente vai dar um destaque, né? Nesse próximo slide, vamos dar um destaque dessa divisão. Como eu falei para vocês, estamos em quantos hemisférios? O Brasil está em quantos hemisférios? Em 3, né? Por quê? Porque ele vai estar aqui, quando a gente fala, né, no sentido leste-oeste, 100% no oeste, né? Ou seja, na parte ocidental. Só que aqui, no nosso território, ele vai pegar 7% da porção norte. 7% do nosso território fica na porção norte. Todo o restante, ele fica aqui, na porção sul. Aqui é só para a gente poder localizar ainda mais. Cortado, né, por a linha do Equador. Aí, observe. No próximo, eu quero que a gente observe essa influência, da gente ser cortado pela linha do Equador. Aqui, a gente vai perceber o quê? As zonas térmicas do nosso planeta Terra. Observe, sétimo ano, que o Brasil ele está aqui realmente bem no centro, né, do nosso planeta Terra. E aí, aqui vai dar a característica do clima brasileiro, né? Então, a gente tem até aquela música, né? Moro no país tropical. Por que tem essa música, né? Então, é justamente para mostrar para vocês que nós estamos na zona tropical. Quase que 100% do nosso território vai se localizar na zona tropical. Ou seja, é a zona mais quente do nosso planeta Terra. Tem uma pequena parte aqui no sul, que a gente vai ver nos estados, que eu até comentei, quando eu estava dando características das regiões, e eu falei, a região sul ela é caracterizada por isso, né? Por quê? Porque ela entra numa outra zona. Uma pequena parte do nosso país vai ser na zona temperada sul. Então, por isso, a gente vai ter aqueles climas mais amenos, que é o clima, né, subtropical. Mas a maior parte do nosso país vai estar na zona
tropical. Isso quer dizer o que, minha gente? Aquela zonazinha que tem maior incidência solar, né? Por conta da inclinação do nosso planeta Terra. Vocês já viram isso lá no 6º ano, então já estão craques, né? Então aqui é só pra gente mostrar a questão das zonas térmicas, a localização do Brasil. O slide, né, e a nossa aula todinha vai ser só pra gente poder localizar por diferentes pontos o nosso Brasil. Vamos continuar? Pronto. Aqui vai ser a localização do nosso país no continente, ok? Qual é o continente que o Brasil está? Não pode errar, senão eu vou puxar a orelha. Então, nós estamos localizados, né, no continente americano, turma. Isso não pode, de forma alguma, esquecer. Diante disso, o continente americano ele vai ter duas regionalizações. Lembram lá, né, que eu falei regionalização com vocês? Então, a gente divide, né, um determinado território. Então, o continente americano, esse território foi dividido de duas formas. Quando a gente tem a primeira regionalização baseada em aspectos naturais, o Brasil vai se localizar na América do Sul. Porque nessa regionalização por características naturais, o continente americano ele vai se dividir em Norte, Central e Sul. O Brasil fica na porção Sul. Então aqui vocês vão perceber que ele tem, né, um poder gigantesco. Então ele vai ser o maior país aqui nesse subcontinente, né, da América do Sul. Então aqui vocês vão observar que somente 2 países não têm fronteira com o nosso Brasil. Olha o tamanho, a importância que ele tem aí. Quais são eles? Quais são eles? Perfeito, Equador e o Chile, né? Aqui então, Equador aqui, o Chile aqui. O que é não ter fronteira? É os territórios não se encontrarem. Então, somente 2 países na América do Sul não vai ter essa ligaçãozinha aí com o Brasil. No segundo momento aqui, a gente vai ter a segunda regionalização, que é aquela regionalização do continente americano, baseada em quê? Nos aspectos linguísticos e principalmente no ponto de colonização. E a gente vai dividir em América Latina, que é do México para baixo, e a parte anglo-saxônica, que só quem faz parte vai ser Canadá e Estados Unidos, ok? Então aqui o Brasil também ele continua sendo, né, o maior país. Só que aqui ele vai ter, né, a sua importância, né, de fronteiras somente aqui na América do Sul. Visualizaram? Ok? Então o Brasil está ao mesmo tempo na América do Sul e na América Latina. Então se eu vi, né, o Brasil como um líder da América Latina, tá certo, porque ele se localiza pela questão da regionalização da América em anglo-saxônica e latina, ele pertence à latina. Se a gente ver a outra regionalização, que se divide em norte, central e sul, ele fica aqui na porção sul do continente americano. Tranquilo, turma? Compreendendo? Espero que sim. Aqui eu coloquei o títulozinho do livro de vocês. Um gigante chamado Brasil. Por quê? E aí eu já até comentei em outras aulas com vocês. Por que um gigante chamado Brasil? Perfeito! Por conta justamente do seu tamanho, da sua extensão territorial. Então aqui eu coloquei a listazinha, né, de 2018, não mudou, né? Então por isso que eu peguei esse mapazinho que era o mais visível para vocês. A gente vai ter os 5 maiores países do mundo, onde o Brasil está nessa 5ª colocação. Então, primeiro, Rússia. Segundo, Canadá, aqui. Terceiro, vocês observem que eu trago aqui, no terceiro lugar, os Estados Unidos, ok? Estados Unidos da América. Em quarto, a China. Em quinto, o Brasil. Por que eu disse que eu trago? Porque tem algumas divergências. Se vocês forem pesquisar aí na casa de vocês, vamos observar o quê? Que algumas vezes a China está em terceiro e os Estados Unidos em quarto. E vice-versa. Por quê? Porque algumas pessoas, alguns livros, ele coloca que os Estados Unidos estarem em quarto, por quê? Porque eles não contam com o território aqui do Alasca, né? Que não é contínuo, não pertence continuamente aos Estados Unidos. É dominado por ele, só que ele tem, né? Ele tá ligado ao Canadá.
Então, algumas pessoas não contam esse território. Se não conta esse território, os Estados Unidos vêm para o quarto. Mas se a gente contar o que é o correto, porque ele domina, é dele o território, né? Então, os Estados Unidos vêm para terceiro lugar. Então, observem essa colocaçãozinha, esse adendo aqui que a Pro está fazendo com vocês, ok? Então, os 5 países do mundo, né, em extensão territorial, são esses. E o Brasil fica em 5º lugar. Por isso, um gigante chamado Brasil. Percebam como o continente americano ele é privilegiado com esses países, né, com essa imensidão de território. E aí isso dá um trabalho para administrar também, né? Então, território é poder, né? Lembrem sempre disso. Bora lá continuar? Então, aqui eu trago justamente essa organização do nosso, né, planisfério, né, nosso globo aí, né, de uma forma plana para a gente observar, né, e a gente vai ver o que eu estava falando para vocês. Brasil, na divisão norte, central e do sul, ele fica na América do Sul. Na divisão América Latina, né, que vai pegar aqui do México para cá, ele fica nessa condição aí, ok? Agora nós vamos para os pontos extremos. O que são os pontos extremos, né? São os pontos mais limitantes, né? Mais extensos do nosso país. Tanto no leste, no oeste, no norte e no sul. Ok? Aqui a gente vai botar aqui esses pontos extremos. São o máximo, né? O máximo que o nosso país consegue aí em dimensão. Então, no norte, então a gente vai ter lá em Roraima, né, que vai ser o Monte Caburaí. Então esse monte aqui, ele vai ser o nosso limite do nosso país no norte. No sul, vai ser lá no Rio Grande do Sul, né? Então o Arroio Chuí. Então lá no sul, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter esse limite aí. Aqui no oeste, a gente vai ter, né, a Serra da... Que é importante que você observe aqui, no Acre. Foi por muito tempo? Não. Deixa eu dizer logo uma coisa para vocês aqui. Aqui, como o território do Acre ele foi incorporado bem depois, né, porque tinha uma briga por conta desse território aqui, então ele não era o ponto extremo até bem pouco tempo. Quando eu digo pouco tempo, né, década de 60, mais ou menos. Então, ele foi incorporado agora, né, recentemente, não tem tanto tempo assim. Por esse, né, motivo, esse ponto extremo aqui ele é colocado recentemente, né? Então vai ser nosso ponto extremo no oeste. Pontos dos Seixas, na Paraíba, vai ser na porção leste. Compreendemos aqui os pontos extremos? Isso, gente, dá uma característica interessante aqui, né? Você observa aqui os pontos extremos. Por quê? A gente percebe que o Brasil ele é realmente muito grande. E aí, eu quero que vocês observem no próximo slide, que essa extensão, né, essa imensidão de terra que o Brasil tem, vai dar a característica do nosso horário. Então, o nosso horário, o Brasil ele vai possuir, né, 4 fusos horários, né? Então, a gente vai ter 4 fusos aí. A gente tem o principal, que o principal vai ser, né, o de Brasília, né, que vai ser 3 horas a menos do meridiano, né, de Greenwich, lá de Londres, que Londres vai ser, né, esse país que vai dar essa condição de dizer a hora no restante do mundo, né? Então lá de Londres a gente vai ter o quê? Que diminuir 3 horas, sempre. Por quê? Ele vai dizer, porque é o horário oficial de Brasília. Então, a gente diz o quê? Que vai ser o horário, né, central do nosso país. Então, nossos relógios estão realmente adequado com esse menos 3 horas, né? Que vai ser o horário oficial aqui de Brasília. Mas a gente tem ainda aqui em Fernando de Noronha, que vai ser só menos 2, né? Então, menos 2 horas lá de Londres, né? Temos aqui numa parte do nosso Brasil, menos 4. E aqui, ó, no Acre, a gente vai ter menos 5 horas. Percebam que a gente tem 4 fusos diferentes. E se dá por quê, minha gente? Lá, lembram do processo de dizer um horário, do fuso horário? Então, aqui a gente tem, né, o 0, né, a UTM, né, a UTC 0, que vai ser aqui em Londres, e todo país que tiver na porção leste vai aumentar 1 hora, né, a cada linhazinha que foi criada.
Todos que estiverem a oeste, a gente vai retirar uma hora, ok? O Brasil está onde? Na porção oeste. Portanto, a gente vai fazer o quê? Retirar. Por isso que eu vou dizer sempre para vocês que é menos, né? Menos do horário principal, que é lá o de Londres. Percebemos isso? Temos 4 fusos, usamos o -3, que é o de Brasília, o oficial. Por isso que a hora, né? Pelo horário de Brasília, a gente tem tal hora, ok? Porque é o principal. Tranquilo? Capítulo simples, capítulo gostoso de estudar, só localização, revisem, estude, olhem, vejam de novo, né? Procure outras fontes, como eu digo para vocês sempre, é importante isso. Beijo no coração, até a próxima aula.